Boa tarde, já quase boa noite, né? Deus abençoe a vocês. Estamos aqui, hoje é sexta-feira. Sexta-feira, dia 16 de agosto de 2024. Para a leitura bíblica de sexta-feira. Para você que vai ouvir depois, né? Pois é gravado. Um feliz sábado para você, que Deus te abençoe nesse final de semana. E vamos à leitura bíblica, amém? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás de teu sono, um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados, assim sobrevirá a tua pobreza como o meliante e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Com estas palavras, Salomão condenou a preguiça e repreendeu o preguiçoso. A preguiça não é apenas uma atitude, é a falta de ação, é escolher negligenciar questões importantes. Nem sempre os resultados desta falta de atitude são evidentes, mas com o passar do tempo, os resultados desta inércia são perda e derrota. Oração do dia. Querido Pai Celestial, incite em mim uma paixão para fazer o que é verdadeiro e bom e justo. Toque meu coração quando eu negligenciar o que é importante. Por favor, ajude-me a discernir a diferença entre a preguiça e a genuína necessidade de descansar. E equilibrando minha vida entre as responsabilidades que tenho assumido. No nome de Jesus eu oro. Amém. Glória a Deus e aleluia. Vamos para o plano de leitura. Hoje é dia 16 de agosto. Já estamos na segunda quinzena de agosto. Meu Deus, o tempo está indo rápido. Nós já vamos para o Sofonias 3 e acaba, porque Sofonias é 1, 2, 3, como Abacuque foi 1, 2, 3. Aí nós vamos hoje para Sofonias 3. Aí já vamos para Ageus, viu? Que é só 1 e 2. Aí depois já vamos para Zacarias 1. Esses, como eu disse a vocês, são os livros pequenos da Bíblia. Depois eu vou pesquisar e vou dar a vocês bem direitinho a quantidade dos livros pequenos, das cartas, tá bom? Eu ando muito atarefada, vocês sabem disso, né? Devido ao problema que houve com a minha nora. Mas hoje ela foi ao médico e eu já estou mais descansada disso, mas ainda tenho mais uma semana aí pela frente para a gente, né, dar mais uma ajudada e depois ir tomar conta da nossa vida, tá bom? Então vamos lá, Sofonias 3, diz assim a palavra de Deus. Ai da rebelde e contaminada da cidade opressora. Não escuta a voz, não aceita a correção, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus oficiais são leões rugidores no meio dela. Seus juízes são lobos da tarde que nada deixam para o dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo. A luz nunca falta. O injusto, porém, não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, elas até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção. E assim a sua morada não seria destruída, conforme tudo o que eu havia determinado a respeito dela. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu intento é ajuntar nações e congregar reinos para
sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, pois esta terra toda será consumida pelo fogo do meu zelo. Pois então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam com o mesmo espírito. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, a saber, a filha dos meus dispersos, trarão a minha oferta. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam arrogantemente, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, pois serão apacentados e se deitarão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os juízos que havia contra ti, lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti, não temerás daqui em diante mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que em tristeza suspiram pela assembléia solene, os quais te pertenciam, eu os congregarei, esses para os quais era um opróbrio o peso que estava sobre ela. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que cocheia, e recolherei o que foi expulso. E deles farei um louvor e um nome em toda a terra, em quem tem sido envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, porque farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Quando eu tornar o vosso cativeiro diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Agora vamos começar Ageu. Ageu 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, o sumo sacerdote, filho de Josadaque, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo de se edificar a casa do Senhor. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica desolada? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para o meter no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me deleitarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um assopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está em ruínas, enquanto correis cada um de vós a sua própria casa. Por isso, os céus por cima de vós retém o orvalho, e a terra retém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra e sobre as colinas, sobre o trigo e o mosto e o azeite, sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens e os animais, sobre todo o seu trabalho.
Então Zorobabel, filho de Salatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, juntamente com todo o resto do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, e diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito do governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e o espírito do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e o espírito de todo o resto do povo. E eles vieram e começaram a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário, o Dario, né? Cada pessoa diz de uma maneira. Então, Ageu 2. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e o resto do povo, dizendo: Quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória? Em que estado a vedes agora? Não é como nada em vossos olhos? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo o pacto que fiz convosco, quando saístes do Egito e o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ao 24º dia do mês nono, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora ao sacerdote acerca da lei, dizendo: se alguém levar na aba das suas vestes carne santa e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes responderam: não. Então perguntou Ageu: se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam: ficará imunda. Ao que respondeu Ageu, dizendo: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferecem, imundo é. Agora, considerai o que acontece desde aquele dia, antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém vinha a um montão de trigo de 20 medidas, havia somente 10. Quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com mangra, e com ferrugem, e com saraiva, em todas as obras das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, pois, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês, nono, desde o dia em que se lançaram os alicerces do templo do Senhor. Sim, considerai estas coisas. Está ainda semente no celeiro? A videira, a figueira, a romeira e a oliveira ainda não dão seus frutos? Desde este dia hei de vos abençoar. Veio pela segunda vez a palavra do Senhor a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: abalarei os céus e a terra. Derrubarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que nele andam. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão cada um pela espada do seu irmão.
Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Selatiel, diz o Senhor, e te farei como um anel de sela, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Pronto. Ageu era só o 1 e o 2. E nós estávamos no Sofonias 3, que ele foi 1 e 2 ontem e hoje 3. E agora nós vamos para Zacarias 1, o último de hoje. Zacarias 1, capítulo 1, certo? No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais, portanto diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os profetas antigos, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas viverão eles para sempre. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu ordenei pelos profetas, meus servos, acaso não alcançaram a vossos pais? E eles se arrependeram e disseram, assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Aos 24 dias do mês, 1/10, que é o mês do Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo, olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que se achavam no vale, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei, meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei o que esses são. Respondeu, pois, o homem que estava parado entre as murtas, e disse, estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava parado entre as murtas, e disseram, nós temos percorrido a terra, e eis que a terra toda está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse, o Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra os quais estivesse indignado estes 70 anos. Vocês sabem que eles ficaram cativos 70 anos na época de Nabucodonosor, né? Lá na Babilônia. Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, com palavras boas, palavras consoladoras. O anjo, pois, que falava comigo, disse-me, clama, dizendo assim, disse o Senhor dos Exércitos, quão grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. E estou grandemente indignado contra as nações em descanso, porque eu estava um pouco indignado, mas ele agravaram o mal. Portanto, o Senhor diz assim, voltei-me agora para Jerusalém com misericórdia, nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clamo outra vez dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda se transbordarão de bens, e o Senhor ainda consolará a Sião, e ainda escolherá a Jerusalém. Levantei os meus olhos e olhei, e eis 4 chifres. Eu perguntei ao anjo que falava comigo, que é isto? Ele me respondeu, estes são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O Senhor mostrou-me também 4 ferreiros. Então perguntei, que vêm estes a fazer? Ele respondeu dizendo, esses são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém levantou a cabeça. Mas estes vieram para os amedrontarem, para derrubar o chifre das nações que levantaram seus chifres contra a terra de Judá, a fim de a espalharem. Amém? Que Deus os abençoe. Eis-me aqui, 4 capítulozinhos, leitura bíblica. Não custa nada, é rápido. Nós estamos nos pequenos livros. Eu vou tentar anotar. E como eu quero ir hoje lá no Instagram, vou fazer uma surpresinha às pessoas, né? Que há muito eu tenho que de vez em quando ir.
enquanto eu não me decidir se vou sair ou não das redes sociais, porque eu estou pedindo a Deus que Ele me fale, toca no meu coração. Eu tenho tido sonhos horrorosos, mas os sonhos, eu andei falando com o meu ex-terapeuta e ele disse que, claro, são coisas da minha cabeça está confusa, eu estou novamente indo para o mesmo caminho, ajudando as pessoas e novamente deixando eu de lado. Foi só o que ele pôde dizer. Então, eu preciso falar com Deus, eu preciso ter a certeza de uma atitude para eu tomar, e não por causa de pessoas que ficam a criticar, a jogar pedra e fazer com que eu me afaste, porque ninguém vai me tirar da presença do Senhor. Tanto faz eu estar em rede social ou não, eu sou do Senhor, com o Senhor e em Senhor. Amém? Que Deus os abençoe. Muito obrigada. Ótima final de semana. Feliz sábado. Deus os abençoe.